Boa noite, vamos continuar com as nossas conversas. Hoje temos como artistas convidados o Antônio Filipac, a Du Flauzino e o Sandro Evangelista. Eu vou começar a convidar os artistas para a gente iniciar o nosso bate-papo. Du, você está por aí, Antônio? A internet está bem estável aqui. Du, eu vou convidar você. Você não é meu que eu estou tentando enviar. Foi enviado. E aí você vê o convite e aceita. Antônio, boa noite. Enviando o convite para você. Foi enviado. Sandro, boa noite. Enviando o convite para você. Aguardando você entrar na sala, eu enviei o convite para os 3 artistas. Boa noite, Maíra. Sandro, enviei o convite para você. Boa noite, Nina. Olá, Sandro, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Me ouve bem? Sim, te ouço bem. Que bom, lembra? Que bom. Outra vez a voz falhou, mas a internet prega peças, né? Mas agora vai dar certo. Vai sim, eu convidei já os outros 2 artistas, estou aguardando eles retornarem, porque se eles não entram na sala, o convite volta, né? E aí eu envio outra vez. Tudo bem. Sandro, São Paulo está chovendo? Bastante. Du, estou enviando o convite mais uma vez. Aqui também está chovendo muito em Belo Horizonte. Acho que chegou uma frente fria. Porque aqui ficou uns 3 meses quase sem nada de chuva. Aqui também, estava muito seco, né? Então a chuva está sendo bem-vinda. Chuva é sempre bem-vinda, o planeta agradece. Boa noite, Lídia, boa noite, Alexis, boa noite, Carol, Maíra, Nina. Para quem ainda não deu boa noite para quem está entrando. Du, você está aí, enviei o convite para você. Antônio, o convite que eu enviei para você voltou. A gente está no tempo ainda, tem alguém entrando aí na sala. Quem está entrando na sala? Opa, acho que vai dar certo. Oba! É a Du que está entrando na sala. Boa noite, Antônio Filipac. Boa noite, tá me ouvindo? Tô, só não tô vendo você. Oi. Pô. Uau, peraí, deixa eu virar aqui a câmera. Virei. Pronto. Oi? E aí, gente, boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Antônio. Você está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo. Antônio? Eu também. Ah, então tudo certo. Também ouço. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Sim, estamos. Antônio, você está me ouvindo bem? Tá dando uma falha. Tá falhando? Para mim tá legal. É a internet, com certeza, porque nós sabemos que o mundo virtual faz isso o tempo inteiro, né? A falha, tanto da rede, como às vezes, enfim, o local que a gente está, tudo isso interfere, né? É, exato. Você está me ouvindo, Antônio? Alô, Antônio, boa noite. Orange, não estou te ouvindo direito. Eu estou te ouvindo muito bem.
Está falhando. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Estou ouvindo também. A imagem do Antônio está congelada, parece. Tá congelada para mim também. Talvez seja por isso que ele não esteja ouvindo, né? Boa noite, Andréa Raton. Tem gente do Chile nos assistindo, gente, olha. Coisa boa, né? Legal. Eu acho que ele caiu, Antônio. Caiu. Eu vou, às vezes também ele talvez saindo e entrando melhor. Eu vou convidá-lo mais uma vez e nós vamos começar, tá bom? Tudo bem. Dá um tempinho para ele, coitado. Isso acontece o tempo inteiro, né? Não tem jeito. Vou dando um oi aí pro pessoal que tá entrando. Pati Paula. Pati Paula também entrou. Obrigada, Pati. Enviei o convite já para ele. Você quer participar da live, meu amor? Vem cá, vem. Eita, meu Deus do céu, quero participar também, gente. Olha, eu quero participar. Tô aqui resmungando um pouquinho. Né, Nanoca? Ixi. Você vai descer? A mamãe vai conversar com as amiguinhas dela agora. Boa noite, Antônio. Você está me ouvindo agora? Antônio? Boa noite, Neide Rodrigues. Eu acho que ele não está ouvindo, mas é a internet dele, a gente vê daqui. Boa noite, Lux Tomás, que legal, Luquinha. Antônio, você está me ouvindo? Boa noite, Tamar Mendes. Oi, André Goulart. Boa noite, Andréia. Boa noite, Vicente Soares. Tem muita gente entrando, que bacana. Os que eu vejo, eu consigo dizer boa noite. Nem todos eu vejo, porque passa muito rápido, né? Antônio, você está me ouvindo? Antônio, boa noite. Alô? Antônio, você está me ouvindo? Eu acho que não, né? Acho que ele está travado. Para nós parece que está congelado, né? É. Antônio, você está me ouvindo? Ele não me ouve, porque ele não responde. A internet dele está lenta. Pode ser as chuvas, né? Com as chuvas tudo muda. Ainda que a operadora garanta que isso não acontece, mas acontece, né? Exatamente. Vamos começando. Se a internet dele melhorar, ele vai respondendo. Ele disse que está falhando. Deixa eu responder então aqui para ele, já que ele não está ouvindo. Antônio, vamos começar. Ih, ele saiu. Vamos começar, gente. Boa noite, Du, mais uma vez. Boa noite, Sandro, mais uma vez. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí vocês decidem quem começa primeiro, não tem ordem, tá? E também vocês podem, que foi o que nós fizemos na última live, podem responder até o final, não tem problema, e depois o outro faz a fala dele, tá bom? Ok. Tá ok. Então, assim, eu preciso que vocês falem sobre a trajetória artística, brevemente, né? Porque algumas são muito longas, aí não dá para caber tudo aqui. Falem das referências artísticas que impulsionam a obra de vocês, que pode ser, né, artistas famosos ou pode ser alguém da família, né? Porque às vezes eu falo isso, a pessoa diz, mas precisa ser artista? Não, não precisa ser artista. As influências de vocês.
Olha, ele está solicitando para participar, mas ele aqui assim do jeito que ele quer não pode, o Instagram não permite. Ele tem que ser convidado. Eu vou convidar ele de novo, gente, ver se ele consegue. E vocês falem um pouco do processo criativo, tá? Escolhas temáticas, os suportes. Convidei de novo ele. Vamos ver se ele consegue entrar. Entrou, vai entrar. Boa noite, Antônio. Melhorou agora? Você está me ouvindo? Parece que ainda não. E as dificuldades e facilidades, né, de ser um artista, da vida de um artista. Então, podem começar a responder. Antônio, você está me ouvindo? Acho que não, né? Vamos lá. Quem vai começar, a Du ou o Sandro? Pode começar, Sandro. Eu não estou ouvindo. Sandro, a sua voz sumiu agora. Sandro, eu não estou te ouvindo. Sandro, agora foi a voz do Sandro que sumiu. Sandro, nós não estamos te ouvindo. Você está ouvindo ele, Du? Não, não estou ouvindo. Eu vou escrever que nós não estamos ouvindo. Talvez ele não esteja ouvindo o que eu estou falando. Exato. Ele estava falando bem, de repente ficou assim. Vamos lá. Bom, a minha trajetória artística ela é bem curta. Eu comecei em 2019. Tá ouvindo? Agora sim, porque sua voz sumiu, aí falhou, agora voltou. Isso vocês. Pode continuar, por favor. Agora ninguém te ouve. Não. Então, a minha Sandro, você está falando? Não, a imagem dele congelou. A dele também parece que a internet está lenta. A imagem dele parou para nós. Eu acho que você vê como eu, tá parada. A dele e a do Antônio. Exatamente. Tá me ouvindo? Antônio, Tá me agora ouvindo? sim. Agora sim. Agora eu ouço sua voz. Que beleza. Eu também estou ouvindo a sua. Estou ouvindo bem mesmo. Que bom. Parece que agora a gente vai conseguir avançar, né? Porque a internet não estava deixando. Me ouve, Orange? Sandra, agora sim. Pode falar, Sandro. Pode continuar, por favor. Então, eu comecei minha trajetória artística em 2019. Tá ouvindo? Sim. Então, são somente 3 anos. Eu me tornei, vamos dizer assim, artista de uma forma, acho que um pouco diferente do comum. Eu passei por um período com problemas de saúde. A médica me recomendou que eu fizesse algum trabalho artístico, alguma coisa manual. Eu já tinha uma habilidade para trabalhar com madeiras que eu herdei do meu avô e dos meus tios, que eles eram carpinteiros e madeiros. Já estava envolvido com essa coisa de madeira desde criança. E eu tinha uns 16, 17 anos, eu fiz um curso de Senai, de tornearia e ajustagem, ferramentaria. Mas era uma tornearia de madeira. Aí, com essa recomendação da médica, eu resolvi fazer alguma coisa de tornearia, mas com madeira. Então, fiz lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e comecei a fazer um trabalho mais decorativo de madeira, com vasos, relógios.
Sua voz Foi sumiu, Sandro. entre 2018 Ele não está me ouvindo também. e Sua voz sumiu. Repita, por favor. 2019. Em Sandro, 2019, Sandro, você está me ouvindo? Orange, Eu acho que ninguém ouve, mas eu ele... estou te ouvindo, Orange. Mas o Sandro a gente não está ouvindo. Alguém está ouvindo o Sandro falar? Du, você está ouvindo o Sandro falar? Mais ou menos, tá falhando. Sandro, você está me ouvindo? As pessoas aqui estão falando que não estão conseguindo ouvir você. Boa noite, Fátima. Eu tô achando que Você pode também ser não está ouvindo. o fone Pode ser dele, o fone, né? Tira o fone, Sandro. Eu acho que a internet dele vai cair. Orange, estou te ouvindo muito bem. Antônio, você quer começar a responder? Então, enquanto o Sandro vai... Você que dá as ordens. Estou à disposição. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. A Du também tá... Você está ouvindo ele bem, Du? Não tô ouvindo. Você não está ouvindo o Antônio? Tem alguém que não está ouvindo? O Antônio você aqui, está me gente. ouvindo? Antônio, você está me ouvindo? Faz assim. Não, ele não está te ouvindo, ele não respondeu. alô, me ouve? Agora eu te ouvi. Eu vou Gente, tentar continuar então, Orange. a gente vai ter que acelerar um pouquinho por causa do nosso tempo. O nosso tempo que o Instagram permite. Entendi. Tá me ouvindo? Agora Sim, sim. agora sim. Então vamos lá. Depois dessa... Eu senti uma vontade tremenda de fazer algo que não fosse figurativo, algo decorativo, e eu comecei a expressar estou os meus ouvindo ele. sentimentos através... Eu comecei a expressar aqueles sentimentos através de um outro tipo de peça. E foi ali que eu comecei a fazer a arte. Isso foi em 2019. Sandro, Depois, quais são as suas referências? Sandro, você está me ouvindo? o processo ele se baseia em uma crítica social. Estou ouvindo as experiências. Eu gosto bastante do Alberto Giacometti, porque eu me espelho bastante. O trabalho começou a fazer depois do surrealismo, que ele tem aquela tendência mais depressiva, aquela coisa sombria, assim, nas obras dele, a rugosidade, a textura. E essa mesma rugosidade de textura também observei em algumas obras do Eduardo da Hora. Quando ele retrata ali os meninos que passam necessidade. E também nas curvas que o Abelardo da Hora emprega nas esculturas dele. Quando ele é feminino. Tá falhando, mas tá dando. Eu tô ouvindo com falhas, eu não sei os outros.
Tá falhando um pouquinho, mas tá dando para ouvir. Tá, né? Antônio, você ouve o Sandro? Vamos lá. Acho que não. Continua, Sandro, porque a gente tem tempo, senão a gente não consegue. E também tem um artista que é alemão, que hoje ele diz que ele usa também o emprego com a madeira, que ele usa os mesmos recursos de umidade da madeira que eu uso. E também a tornearia. Então, são esses artistas que referência para mim, que tem muito a ver com o trabalho. E o seu processo criativo, Sandro? Então, o processo criativo, ele nasce de uma crítica social que eu faço com o uso discriminado de alguns materiais, principalmente no que diz respeito a aparelhos eletrônicos. E com isso eu faço um contraponto e eu uso nas minhas obras materiais que realmente eles foram descartados devido a uma necessidade. Não uma necessidade simplesmente mercadológica ou que do marketing que influencia as pessoas a trocarem os seus materiais. Então, utilizo madeira, que são decorrentes de árvores que caem devido a tempestades, insetos que deterioram as árvores e elas caem, e elementos de máquinas, metais que eles foram usados em algum sistema, algum mecanismo, eles necessitaram realmente de terem sido trocados. Não por uma mera vontade, mas por uma necessidade. Sandro, você está ouvindo a gente? A sua voz parou. Eu acho que não. Du, você está ouvindo ele? Não, né? Não, parou para mim também. Antônio, você está ouvindo o Sandro? Eu estou te Do ouvindo Antônio, você. tá Você eu congelado há um estou tempão. ouvindo. Ah, é? Você ouve a Du? O meu tá ouvindo legal aí? Eu estou ouvindo bem você. Sandro? Tá me ouvindo? Acho que o do Sandro caiu. Eu estou ouvindo do Antônio. Tira os dois e tenta chamar de convidado de novo, quem sabe melhora. Eu não estou ouvindo o Sandro, nem o Dulce, ele entrou, não sei. É a Du Flauzino. Eu não posso tirar, só eles podem sair. Ele saiu. Eu acho que a internet dele falhou. Eu estou te ouvindo muito bem. Tá, então eu vou falar então um pouco da minha trajetória. Eu costumo brincar que minha trajetória começou bem cedo, porque eu nunca me considerei artista, Coragem. mas o artesã, né? Então, porque eu fui criado dentro de um ambiente que minha avó desenhava, costurava, bordava, e ali eu fui me formando, né, nas técnicas. Mas até então, para mim isso não era arte, não. Mas quando eu fui fazer, aí na verdade eu acabei indo para literatura. Tá me ouvindo, Comecei na Dani? literatura através do teatro também, né, escrevendo para o teatro, e
acabei fazendo um curso de teatro e virei contadora de histórias. Só que nesse interim eu fui construir cenário, fui fazer uma faculdade de jornalismo e acabei me envolvendo ainda mais com a arte dentro do jornalismo, e principalmente com a fotografia. Mas aquelas memórias, né, de infância, de ateliê, de costura, de bordado, de desenho, de coloridos, né, de cor, nunca saiu da minha cabeça. E foi quando eu fui para o teatro que eu acho que as artes plásticas começaram a entrar na minha vida. Porque com a habilidade de fazer peças, de criar peças com várias técnicas, eu fui gostando da pintura também e do desenho também. Então foi aí que foi uma coisa e foi puxando a outra, sabe? E chegou no que deu depois de eu procurar uma faculdade de artes plásticas e fazer faculdade lá na UENG, né, na Escola Guinhar. Então eu formei na Escola Guinhar. Então a minha trajetória foi basicamente isso. E a minha grande influência, eu acho que começou mesmo lá na minha infância, sabe? É óbvio que, assim, eu lembro de um fato que a minha avó tinha uma revista chamada Manchete, que ela assinava, que ficava lá na sala de costura dela, né? Que as pessoas chegavam, ficavam lendo. E tinha uma foto de um trabalho da Tarsila do Amaral. Aí eu lembro que eu peguei aquela foto e falei, eu posso pintar agora essa mulher. Criança, né? Coisa de criança. Eu acho que, assim, foi a primeira vez que eu tive noção de que uma tela era bonita, sabe? Só que também ficou também lá na infância. Essas memórias vão voltar depois mesmo, que eu começo a fazer a faculdade de jornalismo e que eu começo a pensar em questões sociais, em questões da importância da manifestação artística no contexto social, da transformação da vida das pessoas. E aí essa percepção é que eu acho que fez com que olha, agora eu quero fazer algo que as pessoas ou vai vir aqui assistir, ou vai levar para casa dela, e aquilo vai mudar, de certa forma, o comportamento, o intelecto, vai fazer ela pensar em algo. Né? Aí vieram também outras influências que talvez eu não tivesse dado tanta importância, mas que eu fui descobrindo ao longo, que foi a Frida Kahlo, a Georgia O'Keeffe, que são pessoas que eu costumo brincar que eu sou colorista, sabe? Eu até aceitei esse título uma vez com a professora minha, Cláudia Renault, falou que eu era colorista. Eu aceitei porque eu gosto de cor mesmo. Então, todos os meus trabalhos, eles são muito vibrantes. Eu não consigo trabalhar com cores neutras, por exemplo. Mesmo quando eu faço um trabalho, que tem um trabalho meu que eu fiz, que eu falo realmente desse resgate da finitude, né? Que eu trabalho especificamente com a questão da morte, da saudade, são trabalhos assim, muito coloridos. Todos os trabalhos são muito coloridos. Então, assim, a cor para mim é uma coisa muito marcante, né? E aí, quando eu falo do meu processo criativo, eu não sou muito fiel aos processos, não, sabe? Ora eu tô bordando, eu tenho vontade de bordar, eu vou bordar. Aí eu quero pintar, eu vou pintar. Quero colar, eu vou colar. Sabe, eu acho que eu tenho uma grande dificuldade nessa questão de ficar numa coisa só, da repetição. Eu não gosto de repetição. Tanto é que hoje eu estou bordando, amanhã eu não estou a fim de bordar, eu vou pegar a tinta, eu quero pintar que eu vou fazer. Aquele já ficou para trás, sabe? Então eu tenho esse movimento dessas trocas de técnicas, sabe? De suporte. Mas de temática também? Não, a temática não. Eu acho que acho que poderia dizer a palavra antropomórfica, sabe, mais ou menos assim, porque o que acontece? O cotidiano me interessa muito, sabe? As relações afetivas, como que as pessoas se posicionam nesse cotidiano mediante suas relações afetivas. Essa é uma temática que toda hora bate no meu trabalho, sabe? E às vezes
são essas relações cotidianas que eu tenho com os meus, no meu entorno. Talvez são as questões cotidianas que o outro demonstra e que eu percebo, né? Então é como se eu fizesse uma escuta da vivência do outro, também isso me interessa muito. E então são essas questões que trazem, que fazem com que eu sente vá fazer alguma coisa, faça eu pensar. Tem um trabalho meu, A Casa de Fernanda, que a Fernanda mora na Holanda. É uma pessoa assim, que eu vi poucas vezes, mas é uma pessoa que eu sigo ela diariamente. Por quê? Ela me traz traz muito elemento que eu vejo nas postagens que ela faz, do cotidiano dela, do afetivo dela, que me interessa muito. Porque assim, ela traz aquele cotidiano dela com a leveza, com o amor, com a gratidão por estar viva, sabe? E uma gratidão com os seus, que isso me interessa muito. É aquilo que eu vejo, talvez, no meu entorno, e quando eu vou fazer o meu trabalho. Então eu costumo brincar assim, que quando eu já falei isso para ela, inclusive tem telas que eu pintei que estão tudo relacionado a essa temática, a Casa de Fernanda, que às vezes não é a Casa de Fernanda, mas que eu trago para esse contexto porque me lembra esse cotidiano de afetividade, entendeu? Então, eu gosto muito disso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também, eu sou muito livre, sabe? Eu não quero fazer nada disso, vou fazer outra coisa. Eu vou pensar em outra coisa. Mas, em geral, a minha temática é essa mesmo. Me interessa essa relação cotidiana, essa relação de afeto que existe entre as pessoas e como as pessoas se manifestam nessas relações. E aí tem até um trabalho, tem gente que fala assim, a Dulce é a menina que colore e faz flor. Realmente, eu gosto de colorido, de cores, eu gosto de flores e não tenho vergonha de dizer que eu pinto flores, sabe? Tem gente que fala, mas flor é brega. Não, pode ser brega, pode. Mas a flor, ela traz elementos para o meu trabalho, sabe? Que seja a flor no túmulo, que seja a flor no jarro, que seja a flor que a pessoa ganhou de presente do namorado, que seja a flor que ela deixou secar e morreu, que seja a flor que foi jogada fora porque a pessoa não aceitou, descartou. Então, essas flores são elementos que estão dentro desse cotidiano, dentro dessas relações afetivas também. Não especificamente as flores, tem outras coisas também. Tem a questão da religiosidade também, que eu observo muito, porque às vezes, quando você pensa, por exemplo, chega num local que você vê assim, que as relações afetivas, elas estão relacionadas com as relações de fé, né? De busca, de união, de amor, você vai ver a religiosidade incluída ali, naquela relação, sabe? Cotidiana. Então, são coisas também que eu acabo trazendo para o meu trabalho. Vou lá e cato e trago aqui, sabe? Vou colocar aqui. Mas também, essa liberdade de coisas que passam pela minha cabeça, assim, tem hora que eu falo que fiquei meio surtada, às vezes eu trago coisas, elementos que são, por exemplo, das relações sexuais para o trabalho, e que também são relações afetivas, né? Que são relações cotidianas. Então tem assim, alguns subtemas que o meu trabalho vai abarcando também e vai aparecendo ou num bordado, ou na pintura, ou na performance, né? Também. E eu acho que é isso. Fale um pouco como é que você vê as dificuldades e as facilidades na vida artística. Para você, né? O que você acha? Olha, viver de arte é difícil, né? Então, assim, a maioria dos artistas tem outro emprego, tem outras rendas, porque senão não compra nem material para trabalhar, né? A verdade é essa. Mas acontece que a gente ouve muito isso, que aquele artista
que se empenha com responsabilidade naquilo que ele faz, ele vai sobreviver, sabe? Ele vai sobreviver. Óbvio que, por exemplo, que para mim, eu custei a entender um monte de coisa. Como é que eu vou viver da minha arte? Entendeu? Aí eu penso, talvez eu tivesse deixado passar muita coisa antes, sabe? Deixei passar, não levei a sério, não tive responsabilidade com o meu processo criativo, não tive responsabilidade de mostrar meu trabalho para o outro, sabe? Não ter medo de receber a crítica, porque você não vai agradar todo mundo, né? Mas acontece que, assim, eu creio hoje, de uma forma diferente, eu vejo que há lugar para todo artista. Tem comprador para toda a arte. É só você achar o nicho exato. Quem é que gosta do colorido? Quem é que gosta disso? Quem gosta de textura? Quem gosta de temas mais etéreos? Quem gosta de temas mais oníricos? Quem gosta de temas mais configurativos? Então, assim, tem demanda para todo artista. Basta o artista ter aquela responsabilidade e coragem para entrar no mercado, né? O mercado ele tem. Dificuldade eu tive mais antes, entendeu? Quando eu não levei com responsabilidade essa coisa de produzir. Porque também é aquilo, produzir também. Não adianta você fazer meia dúzia e achar que você virou artista e vai vender, porque não vai. Você tem que ter uma produção, né, que a demanda, né, atenda a demanda. E saber que muita coisa sua vai ficar encalhada mesmo, né? Você não vende tudo. Você vai ter muita coisa que vai ficar encalhada que não vai chegar o dono dela, né? Aí é que é a hora que a gente... É difícil, desapego, né? Eu vou jogar fora, eu vou destruir, eu vou fazer alguma coisa com aquilo, ou dar para os outros, né? Mas assim, eu acho que dificuldade tem, mas não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que a gente tem que ter coragem, responsabilidade e produção. É isso mesmo, concordo com você. Agora, quanto às obras que não foram vendidas, você pode mexer nelas e criar uma nova, não é? Isso, eu sempre faço isso, sabe? Quando eu não gosto, eu tenho muita coisa, eu tenho um problema sério, e meus meninos falam isso, eu não sei a hora de parar, sabe? Às vezes eu pego aquilo ali, ela fica ali guardada, ou num canto, e ela tá incompleta, não tá pronta, tem que ser terminada. Aquela que eu deixo assim, ela vai ficar um ano desse jeito, sabe? Exatamente. Aí um certo dia ela fala, sabe que coisa, vou repintar isso aqui tudo de novo, já saiu, já não é aquilo mais que eu quero. É outra coisa, eu acho que o processo de criação, né, é esse mesmo. Você de repente... É engraçado, porque esse processo assim, de indecisão, de tirar, desmanchar, refazer, abandonar, depois pegar de volta, isso acontece muito na pintura, sabe? Muito na pintura. Já quando eu estou trabalhando com instalação ou com bordado, ou gravura, porque eu gosto muito de gravura e metal também, isso não acontece, porque parece que parte do desenho, quando parte do desenho, eu tenho assim, não, é isso que eu vou fazer, pronto. Sabe? É muito mais rápido de fazer. Agora, quando eu vou para a pintura, eu tenho esse problema de ficar cozinhando galo, sabe? Não tá indo do jeito que eu queria, não era isso que eu queria fazer. Não fica aqui, deixa eu fazer outro. Às vezes eu pego outro para fazer, termina aquele assim, e o outro vai ficando, sabe? E eu vi alguns trabalhos seus de tecelã e são impressionantes. Você é uma grande tecelã. Obrigada. Então, acho que esse é o processo mesmo, é que algumas, como vocês estão falando, né, para todo tipo de gente, e sempre penso nos mais jovens que estão começando, é importante deixar esse depoimento, né? E dificuldade a gente tem mesmo, entendeu? Já aconteceu, por exemplo, eu estava fazendo uma obra para a exposição que teve agora lá no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, e eu estava montando os trabalhos, porque a curadora de lá, ela me pediu, foi selecionando alguns trabalhos e tinha trabalhos de várias séries, né? Tinha Flores de Plástico de Esbota, a Casa de Fernanda,
tinha A Pele que Habito, que é uma série de fotografia que eu faço bordada. Então tinha vários outros trabalhos. Aí eu comecei a fazer alguns outros trabalhos pensando no espaço que eu tinha para exposição, que eram 2 salas enormes, né? 2 galerias enormes. Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer mais alguns trabalhos para levar. Quando eu fiquei sabendo em dezembro que eu faria essa exposição, que começaria em maio, a exposição, aí em dezembro eu falei assim, não, o que eu tenho aqui é pouco para encher aquelas 2 salas. Eu tenho que produzir bastante agora para poder levar mais trabalho para a exposição. Aí eu comecei a produzir. Aí eu comecei a pensar num trabalho que vê aquela coisa assim, né? Aí vem aquelas relações cotidianas, né? Mesmo nas relações mais escuras, né? Nas relações que às vezes a gente não consegue enxergar nada, né? Existe ali no fundo algo para explodir, para perfumar, para brilhar. E aí eu resolvi fazer um trabalho, a tela, alguma coisa relacionada àquilo. Mas eu queria fazer a partir de tecido e bordado. Aí eu queria algo dourado, sabe? Que eu pudesse bordar e que aquilo desse aquela sensação de... que guardasse aquele útero dourado no meio daquela escuridão toda, mas que tivesse algo que eu pudesse bordar ali dourado, que revestisse aquela borda, sabe? Para revelar o que tinha ali dentro daquela escuridão. E eu comecei a procurar, eu não tinha nada aqui em casa, no ateliê tinha nada. O que eu vou procurar? Aí vem aquela questão, a dificuldade de você achar o material, vem na sua cabeça uma coisa que você quer fazer, mas você vai procurar aquele material para fazer aquilo, e é difícil você encontrar o material que você quer. Vi N coisas douradas, mas não é isso que eu quero. Fui nos armarinhos procurar. Aí eu fui na costureira e falei com elas, que eu tô querendo alguma coisa dourada, mas não pode ser corrente, não. Algo diferente que eu possa colocar no trabalho que eu tô fazendo. Ela falou, tem uns negócios aqui. Você quiser dar uma olhada. Aí eu fui olhando, fui mexendo nas coisas dela lá. Aí de repente eu achei uma franja. Um pedaço de franja dourada. Aí esse pedaço de franja dourada, que eu olhei e falei, gente, é isso que eu tô querendo. Peguei e trouxe esse pedaço de franja e foi o que eu consegui finalizar o trabalho com isso, sabe? E deu certo. Bom. Vamos deixar o Antônio falar, ver se ele consegue ouvir a gente. Antônio, você está me ouvindo? E aí a gente retoma depois. Eu tenho uma pergunta para você. Você pode começar a falar um pouco da sua trajetória, do seu processo. Pode começar a falar. Primeiramente, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Você está me ouvindo? Eu estou. Você está ouvindo ele, Du? Que bom então. Eu estou ouvindo. Só não estou ouvindo os outros. Interessante. Pode falar, eu vou falar sobre um pouco da sua trajetória. Sobre a minha trajetória. O mídia está ouvindo. Sim. Eu comecei com cartoon, fazendo ilustrações, né, com desenhos de humor, e trabalhei em diversos jornais aqui do Rio. Eu sou da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, e depois fui trabalhar em agências de publicidade, como design, e tenho um trabalho extenso nessa área de design, e que me levou a ter estúdios, agências de publicidade, e depois comecei a trabalhar como autônomo, tive meu próprio estúdio, né? Mas sempre, paralelamente, eu tinha a minha área das artes plásticas bem forte, bem presente. E também estudei música, né? Então eu tenho uma formação na área musical. E com isso a coisa foi amadurecendo, e eu já estou nessa área, o ano que vem vou fazer quase 40 anos nessa área das artes plásticas, e eu diria das áreas das artes visuais, porque eu incluo
não só as artes plásticas, mas também que inclui desenho e cultura, gravura, escultura, mas também a área tecnológica, a parte de vídeos, a parte de trilha sonora, a parte musical, que é uma das minhas formações. E é isso, né? Então, eu sempre gostei a área das experimentações, sempre fiz muitas experimentações, né, de pesquisas de materiais, e aqui, assim, para dar um pequeno exemplo do tempo que eu já trabalho com a área de pesquisa de materiais, a Nova Iguaçu é cortada pela Presidente Dutra. É uma grande via, uma grande rodovia, né? E era, na época, isso há 40 anos atrás, 35 anos atrás, cercado por ferro-velhos. E eu fazia uma pesquisa muito intensa nessa área de sucatas. E, inclusive, eu recebi com o maior prazer uma exposição que eu fiz aqui no IBEU de Copacabana, um filme feito na época, uma entrevista muito boa, foi uma coletiva, né, em que eu fiz a minha primeira mostra desses trabalhos. Isso foi em 1989, né, com o trabalho de sucata, das pesquisas desses ferros velhos. E de lá para cá participei de diversos eventos, diversas exposições, galerias, e muitos eventos mesmo, daqui para numerar, que é muita coisa. Mas participei de um que foi muito importante, eu sou da época da geração 80, que foi um boom no termo de Rio, Brasil, nas artes plásticas, que foi o evento chamado Novos, realizado no Centro Empresarial Rio, que tinha o Ascânio e o Rego, né, como pessoas que fizeram esse trabalho de curadoria. E foi um trabalho muito interessante, porque eu participei, era novo, né, todos nós éramos novos, eram 23 artistas, se eu não me engano, e foi um trabalho muito intenso, porque aí foi quando eu fui projetado, né, me expus bastante em termos de TV, jornais, revistas, com essa produção. E de lá para cá só veio amadurecendo, né? Então, eu sou um artista muito de rua e de ateliê. De rua, porque eu sempre pesquisei muito, sempre busquei as minhas inspirações nas ruas. E fiz uma pesquisa muito grande na área, também na Mata Atlântica, e tem um projeto chamado Nova Iguaçu Histórica, que é o nome do meu município, do ano que vem vai fazer 35 anos, que é de pesquisa de resgate da história da Baixada Fluminense, então a Iguaçu Mãe. E é isso, né? Eu trabalho bastante com resíduos, né? E os últimos trabalhos têm sido feito com plásticos resgatados de lixões. Temos um grande lixão, um dos maiores da América Latina, o lixão de Adrianópolis, e aí eu tenho retirado lá plásticos, né, e de outros locais, de outros lixões, e feito diversas esculturas. Eu tenho trabalhado muito na área ultimamente, principalmente com a pandemia, né, me dedicado muito à escultura. Tem até uma aqui atrás, se eu consigo dar uma olhada, é uma escultura de tronco, que é uma luminária, né? E é isso. Tá? Essa trajetória ela vem de muitos anos, já vai fazer quase 40 anos. Antônio, e quais são as suas referências? O que artistas que entraram na sua obra de alguma maneira, ou influências, enfim, domésticas, né? Fale um pouco sobre isso. As minhas influências veio de muitas visitas a bienais, a salões, né, em muitas épocas bem passadas. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho do Frank Stella e do alemão Joseph Beuys, né, que eu gostei muito.
me impressionou bastante. E tive também a oportunidade, tenho, né, ainda muitas formas de poder ter essa pesquisa através da Lígia Clark, e eu gosto muito do Manfredo, que é um mineiro, né? Manfredo Souza Neto, né? E, inclusive, os meus primeiros trabalhos lá atrás, eles trabalhavam com recortes, eram trabalhos muito recortados. E eu gosto da limpeza do Manfredo, né? O trabalho dele é muito, muito bonito. Então, esses 4, assim, daria como exemplo, né, de influências: o Frank Stella, o Joseph Beuys, a Lígia Clark e o Manfredo Souza Neto. Os 4 realmente, até hoje, né, quando tem alguma retrospectiva, alguma coisa assim, eu estou atrás. Eu vou em busca, né? Gosto também do Tasberg, né? Tasberg também é uma coisa impressionante, o trabalho dele, né? Parecido recentemente com o Franz Grasberg, né? E é isso, essas influências, eu tenho esses estudos muito em cima disso, né? Bom, você já falou um pouco que você já trabalhou com coisas que você retirou da Mata Atlântica, né? Já trabalhou com coisas que você encontrava na rua, plástico do lixão. Tem mais alguma coisa no seu processo criativo? Você está É fazendo curiosidade, esculturas né? agora, mas, mas Curiosidade, eu sempre... você também fotografava ou não fotografa mais? Não, tem, claro, todo o meu processo de trabalho até chegar ao resultado, ele tem um roteiro. Isso veio muito da publicidade, que é a minha formação na área de comunicação. Eu não tenho uma formação na área de belas artes, não. Minha formação é na área de comunicação, na área de marketing. E eu utilizo muito o roteiro. E dentro desse roteiro, que aí entra texto, entra trilha sonora, que eu tenho acesso direto, entra a fotografia. Então, tem todo um processo, e aí sim, ele vai se processando até chegar a esse resultado final, né? Inclusive, eu tenho um livro, esse livro aqui, por exemplo, é meu, que se chama Releitura. Essa capa é de um lixão da época. Aqui, essa capa, a foto, tem pelo menos quase 40 anos, e começou com uma fotografia. E a partir da fotografia, e aí vai se transformando em arte, né? Mas tem todo esse roteiro, né? Agora você pode falar um pouquinho quais são as dificuldades e as facilidades dessa vida artística? Você está me ouvindo, Antônio? Como eu estou nessa área há muitos... Estou te ouvindo. Ótimo. Nunca estive em outra área profissional. Eu não saberia dizer qual a maior dificuldade ou a facilidade disso tudo. O prazer que eu tenho em estar dentro das artes, desenvolvendo um trabalho de cultura, e também sou gestor, já trabalhei na Caixa Econômica, fazendo trabalho dentro da Galeria de Arte, já fui subsecretário de Cultura aqui no município, então, na área de gestão. Então, eu sempre não poderia dizer assim, o que é mais, qual é a dificuldade maior disso tudo. Eu não saberia dizer assim, ao certo, precisamente, se eu tenho essa dificuldade. O que eu tenho é um prazer muito grande, mesmo diante das dificuldades que possam parecer, né, difíceis de serem desenvolvidas, mas a gente dá um jeitinho, a gente está sempre não deixando de trabalhar com arte. O maior exemplo foi o período da pandemia, né, que a gente teve que ficar recluso, e eu produzi quase 40 esculturas, como essa que eu acabei de demonstrar agora, resíduos da Mata Atlântica, né, que são troncos, e aí a criatividade, a invenção, isso tudo me acompanha 24 horas. Durmo pouco,
Durmo muito pouco, 5, 6 horas por noite. Então, eu vou dormindo, pensando, acordo, e quando acordo, já está escrevendo e alinhavando alguma coisa dentro desse processo. Estou sempre uma descansadinha após o almoço, mas direto com esse trabalho. Então, é isso, né? O prazer é maior do que qualquer outro problema que possa aparecer. Muito bom. Você enfrenta as dificuldades, tornando essas dificuldades em criatividade, não é? E aí quem ganha é o público, porque você Sim, transforma a sim. dificuldade em facilidade. Isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas, pensando em artistas, né? A primeira dificuldade que esbarra, a pessoa quer desistir, né? E é muito bom você falar isso para os mais jovens, né? Que você transforma a dificuldade em facilidade, e isso é exemplar, porque quem está lidando com arte já sabe que as dificuldades vão existir, não tem como escapar delas, mas é preciso você ir avançando sem se importar com isso, né? Senão a gente estaciona e fica só se lamentando. Eu acho que é por aí também, muito bom. Muito bom mesmo. Gente, eu acho que o Sandro não vai mais voltar. Eu convido ele, mas cai. Eu vou pedir para vocês dois me falarem o que é ser artista. Queria que vocês falassem para mim isso. Vocês estão me ouvindo? Tô sim. Então fale, o que é ser artista? Eu tô. Olha, tá, né? Olha, ser artista, eu vejo como uma profissão, como qualquer outra profissão, mas, no entanto, é uma profissão que eu vou dizer que ela trabalha mais com a mente, com os conceitos, eu diria que é uma profissão política, né? Politizada, porque ela trabalha muito. O artista, ele tem que perceber o entorno social dele, o que está acontecendo no momento, né? Ser contemporâneo, é muito importante observar isso, porque o ser artista é ser contemporâneo. Não adianta eu estar aqui agora, em pleno século XXI, e falar de coisas do passado, porque isso não vai refletir na sociedade. Então eu tenho que provocar. O artista, ele é um provocador de reflexões, sabe? Não importa como ou que suporte que ele vai usar, ele é um provocador. O artista, ele é esse provocador, sabe? E de pensamentos, de atitudes. Então, acho que ser artista é isso, é uma profissão de provocar a sociedade, de provocar o outro, de provocar afetividade, de provocar ódio às vezes, de provocar amor. Então, ele é um provocador. Ótimo. E você, Antônio, o que é ser artista? Antônio, você está me ouvindo? Antônio, você está me ouvindo? Não. Eu estou ouvindo você bem. Eu não estou te ouvindo. Mas eu estou ouvindo você, eu acho que é a internet. Eu estou escrevendo aqui a pergunta para você ler, mas ele não está me ouvindo, né? Não adianta. Será, você... Ai, agora eu não sei o que fazer. Antônio, se ele lê, né, ele consegue responder e nós ouvimos ele. Se ele não lê, nós vamos ficar aqui sem... Antônio, você está me ouvindo? Antônio, lê, por favor, Eu não, aqui. não Ó. estou te ouvindo. Eu estou ouvindo você. Eu estou ouvindo. Antônio, leia. Deixa eu escrever aqui para ele. Leia
Porque aí se ele lê, ele consegue responder. Eita, internet Eu deixei ruim, de né? te ouvir direito, não estou te ouvindo. Ô, Antônio, mas eu estou te ouvindo. Eu também estou. Antônio, o que é ser artista? Leia aqui embaixo. Será que ele consegue me entender pelo gesto? Antônio? Antônio? Parece que ele não está ouvindo a gente. A gente está Está ouvindo. congelando a imagem dele para mim. Antônio, o que é ser artista? Ele não lê. Porque se ele lesse, ele ia responder. Agora não sei. Está congelada a imagem dele para mim, eu não sei para vocês. Antônio, você está me ouvindo? Voltou? Antônio? Você consegue ler o que está escrito? Também não. Ai. Antônio, leia, por favor. Porque se ele leia o que está sendo escrito. Antônio. Oh, meu Deus. Porque vai passando muito rápido e acho que ele não se liga nisso, né? Ele está certo, mas assim, nesse momento seria bom se ele lesse e respondesse o que é ser artista. A Lídia colocou até 2 olhinhos para ele ali. Para ele olhar, né? Antônio, olhe para aqui. Ai. Eu acho que é a internet, porque ele não consegue mais nem ouvir a gente, ele estava ouvindo bem. Enquanto ele não nos ouve, pode ser que melhore, né? Antônio, você não está ouvindo ainda, né? Antônio, não está. Uma pessoa falou, quando você estava falando, que você disse que gosta muito de cor, né? Que você se considerava colorista porque você gostava muito de cor. E o Charles Stoner disse que a arte mineira tem muita cor. E eu fiquei aqui pensando, a arte brasileira tem muita cor, né? Não é só a arte mineira, concorda comigo? Porque, assim, quando você regionaliza, parece que só um lugar é colorido e o outro não, né? E se a gente pensar nos modernistas de São Paulo, o quanto era colorido, os modernistas do Rio de Janeiro também, muito coloridos, né? E alguém está perguntando aqui para o Antônio se ele ainda é publicitário, mas ele não lê e ele não nos ouve. O que você acha sobre essa coisa da cor? Fala um pouquinho, pode ser que ele volte. Orange, eu fui entender essa questão quando eu fui ser colorista, porque depois eu fui assim, ó, vou começar a estudar a cor mesmo, porque pesquisar a cor para entender o que é ser um colorista, né? E a partir do momento que a Cláudia me falou isso, falou, olha, vi um trabalho meu, eu falei, nossa, temos aqui uma colorista. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu achei alguma qualidade no meu trabalho. Mas eu acho também que o mineiro, aí eu vou falar um pouco que o mineiro ele tem umas diferenças do artista de outros estados. Porque nós temos aqui, a gente bebe muito no barroco, né? A gente tem isso, a questão do barroco, a questão das nossas manifestações folclóricas e religiosas, que também, Minas Gerais já tem assim, isso muito na veia do habitante, né? Então, assim, o neném já nasce acompanhando as festas juninas, julinas, tudo quanto é festa, é santo, que é colorido, é imagem colorida, o dourado também, eu acho que a gente tem essa coisa do brilho, a gente gosta disso, a gente traz, assim, o trabalho do mineiro, do artista mineiro,
eu vejo assim, ele muito nessa linha de uma... Não vou dizer que ele é um barroco contemporâneo, mas assim, que ele tem características, né, que veio sendo repassado de geração em geração e que a gente repete, sabe? Tá ali no nosso DNA, sabe? Algumas características do barroco. E eu acho que essa questão do dourado, da cor, do brilho, é uma coisa que o mineiro tem no trabalho dele. Olha para você ver o trabalho da Sônia Gomes. Que maravilha de trabalho colorido, sabe? Que maravilha. Que, assim, como ela traz o trabalho dela, assim, a memória, sabe? A memória dos costumes, das características da região que ela foi criada, né? Que era uma região de tecelagem, né? Me parece. Então, ela traz aquilo para o trabalho dela com uma força muito grande. E você vê muita cor. Sabe? Você vê aquela coisa também do barroco, de características do barroco dentro do trabalho dela, e, no entanto, é um trabalho contemporâneo, né? Então, assim, acho que o mineiro é assim. Acho que o artista mineiro, e eu brinco, eu fico olhando, às vezes, alguns chefes de cozinhas que são mineiros. Eu gosto muito de comer, viu, gente? Por isso que eu sou gordinha, assim, fofinha. Então, eu fico olhando as características deles, eles trazem, eles beberam dessa água também, entendeu? Do barroco, e às vezes trazem até para o próprio prato que ele faz ali, sabe? O nosso prato é colorido. Você não, por exemplo, você não pega um prato italiano, por exemplo, o macarrão que só tem a massa Vou tentar vermelha. explicar em poucas palavras. O que é Oi, ser artista. ele leu, O que é ele ser leu. artista? É viver de dentro a vida, né? É ter paz de espírito, ter mais harmonia com o outro, ter mais compreensão, mais amor com todos, com tudo que está ao entorno. E isso me dá uma certa paz muito grande no meu espírito, né? Eu sou uma pessoa muito religiosa. E a minha vida é ser artista, né? É estar em paz com tudo e todos. Em poucas palavras, é isso. Você pode falar mais, não precisa ser em poucas palavras. É interessante que você falou que é muito religioso. Bom, um pouco que eu vi do seu trabalho, eu não percebi essa tendência. Mas, assim, não tem problema, eu não conheço todo o seu trabalho. Eu agradeço a sua resposta, porque eu estou vendo que você está com dificuldade na internet, né? Você está me ouvindo? Você voltou a me ouvir? Não, ele não voltou a me ouvir. Só respondeu a pergunta que ele viu. Manda de novo outra pergunta para ele, escrita. Eu estou perguntando se ele está me ouvindo, mas eu acho que não, ele não está ouvindo. Eu não sei para vocês, mas para mim a tela dele está congelada de novo, então eu acho que... Acho que ele demora para ver a mensagem. E aí é por isso que ele não está ouvindo também, por conta da internet. Uma pena. O Sandro não voltou mais, não voltou nem para assistir, assim. Eu convidei, caiu, aí fica parecendo que ele não pode participar. E são coisas que acontecem, não tem como escapar, né? E ele caiu. A internet tem suas facilidades, eu sempre digo isso, o mundo virtual trouxe algumas facilidades, né? Ao mesmo tempo é uma enorme dificuldade, porque qualquer instabilidade você não consegue trabalhar. Quando a internet começou a explodir no mundo, eu tinha um caderno onde eu anotava os meus números telefônicos, porque a qualquer momento o seu celular poderia ter um problema e você perder os números, né? Então, acho que esse é um dos problemas da tecnologia.
quanto mais a gente fica sofisticado, quanto mais, né, sofisticação, mais fragilidade. O Sandro não está voltando, vou convidar o Antônio, ver se ele volta agora ouvindo a gente, quem sabe. Mas você pode continuar falando da comida mineira, que você estava falando do colorido, do barroco. Eu queria dizer para você que eu concordo com você em parte, mas acho que não é só Minas que é barroca. Eu acho que o Brasil é barroco. Né? Eu acho que o Brasil tem essa coisa do colorido, da extravagância, sabe, a exuberância barroca. Né? A ousadia, né? Esses contrastes dessa característica do barroco, sabe? Ao mesmo tempo que é pernicioso, também ele traz um certo sagrado, né? Então, assim, o artista brasileiro, ele é assim, né? Eu acho que o artista brasileiro é um desafiador, né? Sim. Porque tem as particularidades regionais, né? É claro, mas eu acho que no todo nós somos muito parecidos, né? O Charles Stone está dizendo que Bahia, Pernambuco são barrocos. Pois é. O Amazonas é barroco, né? Para quem não conhece o Amazonas, o excesso lá na pintura, na fotografia é imenso também, sabe? A extravagância. Por isso que eu falei que no final todos somos um pouco barrocos e com muito orgulho, né? E o Antônio, você está ouvindo a gente? Antônio? Não está. Está ouvindo? Estou ouvindo. Ah, que ótimo. Estou ouvindo. Queria que você falasse mais um pouco, que você estava falando do que é ser artista, mas começou a falhar. Agora eu consigo ouvir bem você, mas os outros não. Baixinho. Né? Fale um pouco mais sobre ser artista. Você falou, eu sou um artista, e aí você falou da questão da religiosidade. Você está me ouvindo? Rolando música barroca aí, ó. A casa do lado musical, aí, de onde que vem esse filme musical? A casa ao lado tem um coral, eles ensaiam 1 hora, toda terça-feira. E aí... Eu gosto, na verdade. Estamos abençoados, então. Não vejo nenhum problema. É canto gregoriano? Menina, estamos sendo abençoados pelo coral. Porque eles parecem que estão começando, ainda estão trabalhando a voz, né, os tons, sabe? E acaba que sempre no início eles às vezes cantam música brasileira, mas quando tá o coro todo aí fica assim. Antônio, o que você acha do Rio de Janeiro ser barroco? Você concorda com isso? Como? Você concorda que o Rio de Janeiro também é barroco? Rio de Janeiro barroco? Sim. Tem muita coisa. Na nossa história, né? Dentro da nossa... Se a gente for fazer um estudo mais profundo, o Rio tem bastante disso, né? E a gente pode colocar o que é ser barroco, né? No mundo atual, nos grafites, nas ruas, nessa mistura do morro e o asfalto, né? Tem todo um contexto aí que a gente pode, se for aprofundar, a gente vai encontrar bastante coisa interessante, né? Mas o Rio é bem eclético também, né? Ele tem uma mistura, já foi a capital do Brasil, né? Então ele tem mistura, inclusive a Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense tem um pouco do país inteiro aqui. Já foi tido como uma cidade dormitório há muitos anos, há muitos anos mesmo, porque os trabalhadores vinham para cá, dormiam e iam para o Rio trabalhar, né? Só que trabalhadores de diversas regiões, né? Por exemplo, a minha mãe é de Minas, o meu pai é do Paraná, né? Então se encontraram, casaram e vieram morar aqui.
eu já nasci aqui no Rio, né? Então, minha mãe era uma artesã, era uma costureira, uma artesã, e meu pai é ligado à literatura, né? Era professor de português. E assim a gente tem aqui a gente tem influência de diversas raças, identidades variadas de povos, né? Então, a Baixada Fluminense atrai um pouco desse país. E o Rio é o reflexo, que é o Rio do trabalho, é o Rio do lazer, o Rio da cultura. E apesar de hoje em dia estar muito assim, difícil você viver aqui no Rio de Janeiro, né? Por causa das questões da insegurança, principalmente, né? Mas os grandes eventos, assim, semana passada, por exemplo, a gente teve a Arte Rio, Marina da Glória, com um festival de arte contemporânea, um dos maiores, principais do mundo, né, vamos dizer assim. A gente tem a SP Arte em São Paulo, a gente tem diversos do país, mas a Arte Rio aconteceu e foi, assim, depois de 2 anos, né, um pouco, eles estavam sem ser presencial, né, e depois de 2 anos vieram com esse trabalho agora. Já o 12º evento, se eu não me engano, vinha todos os anos. Então, atrai bastante influências. E a gente tem várias cidades, e aqui a região serrana, por exemplo, a região dos lagos, a Costa Verde. Então, a gente tinha banhado aí por diversas culturas, vamos colocar assim. Isso torna o Rio um centro, um polo muito importante em termos de deflagrar inovações e está de cara para o mar, né? Cara para o mar, para a Europa, né? Então a gente traz muita coisa, vem muita coisa chegando. A gente tem o Carnaval, que é importantíssimo, assim, na Sapucaí. Então, os grandes centros de cultura da Zona Norte. Então, é uma efervescência. Uma efervescência. O Rio realmente vive para a cultura. As noites, os dias, nossa, é muita coisa acontecendo simultaneamente, né? Não é uma coisa assim, um dia depois no outro dia, é simultâneo. É muita coisa, diversos eventos. E na música, no teatro, nossa, é realmente orgânico, efervescente, alegre, para contrapor essa insegurança que a gente tem. É a mistura, né? É a mistura. Sim, é a mistura. E isso é muito bom. Favorece em alguns aspectos e desfavorece em outros. Oi? Infelizmente o Rio é uma cidade abandonada pelos poderes públicos, né? Porque a cidade realmente é maravilhosa, tem uma energia magnífica, mas os poderes públicos associados com grupos milicianos, infelizmente, abandonaram o Rio. Mas é o que você falou, a cultura, o excesso de coisas acontecendo, isso torna a cidade, né? Isso ameniza essa insegurança. Acho que isso é o Brasil, um pouco do Brasil todo, né? Mas, infelizmente, o Rio de Janeiro carrega essa carga, né? Da violência, do abandono. Nossa capital, né? E, infelizmente, até a República, o Rio foi a capital. Infelizmente, isso foi perdido, né? Quando você coloca a questão excesso, eu diria que são as vozes da rua. A gente grita. E tudo que é feito aqui, tudo que se faz aqui é ouvido mesmo, é visto e causa um reflexo intenso e grande no país. Né? E realmente o Rio está inseguro, de fato. Mas isso nada desestimula o turismo, porque é o contraponto. Né? Quando a gente grita, a gente está
fazendo, está sendo atuante. E aí a cultura, as artes, essa efervescência é a nossa voz. E de fato, né? De fato, a política no momento, ou de há muitos anos para cá, vem sendo corroída pelo sistema, né? E o que a gente pode fazer, né? A gente está aí há pouco menos de uma semana, 4 dias, né, das eleições, e a gente tem que saber votar. E votar por liberdade, por democracia, por voz. Precisamos ser ouvidos sempre. E, principalmente, após, inclusive, a pandemia, mas já era assim, a ciência e a cultura. Vamos optar, vamos fazer uma opção por isso, né? Então, por isso a importância desses grandes centros, que são decisórios em termos de definir a prática e a nossa evolução em termos de política. Rio, São Paulo e Minas Gerais, né? Esses três grandes centros são de peso nessa decisão. Então, a gente precisa saber votar por quem faz. A voz dele voltou a falhar. Antônio, sua voz voltou a falhar. Sim, precisamos... O brasileiro ainda não sabe votar, é o que eu penso. Acho que é um exercício que ainda vai levar algumas décadas, por conta de todo o nosso... Nós temos um histórico, né? Então, assim, não é fácil a gente mudar rapidamente, politicamente, a mentalidade. Então, penso que isso é um exercício e vamos saber votar, pelo menos no domingo, né? Vamos acreditar. A gente eu penso que nós passamos a vida inteira acreditando em mudanças e elas acabam que não acontecem. Então, vamos investir na arte, né? Vamos produzir, criar, vocês artistas, para a gente, pelo menos, mostrar um Brasil bonito de outra maneira, né? Mostrar o que realmente representa o Brasil, que são vocês. Eu quero agradecer muito a presença da do Flauzino, do Antônio Filipac, do Sandro, que infelizmente não conseguiu continuar. De repente ele vem numa outra oportunidade. Quando vocês quiserem encerrar, ter alguma fala, senão eu vou encerrar o nosso vídeo, né? Se vocês não tiverem mais nada a dizer. Mas saibam que eu fico muito grata de vocês terem aceitado o meu convite. Artista, seja provocador, sabe? Eu acho que é isso que eu quero dizer. Por esse momento. Apesar das dificuldades, né, da transmissão. Ele não está ouvindo bem, por isso que ele interrompeu você, Du. Você estava falando, artista, seja provocador, continue. Eu acho que a mensagem é essa, artista, seja provocador, sabe? Use sua arte para provocar o pensamento, sabe? Porque quando a gente provoca o pensamento, a gente também provoca mudança de atitude. E aí, a arte, ela é a maior contribuição que tem para a gente poder mexer com essas cabecinhas, com essas mentes, com o pensamento, entendeu? Então, assim, o artista tem essa profissão, como qualquer outra profissão, mas a profissão dele é provocar. Seja provocador sempre, do pensamento, das atitudes, sabe? Eu acho que é provocar de maneira ampla, sabe? Politicamente, socialmente, antropologicamente, sabe? Filosoficamente, é provocar. Provoque com a sua arte. Muito bem, eu concordo com você. Viva a arte e os artistas brasileiros. Boa noite, gente. O Antônio não está ouvindo. Eu vou encerrar. Antônio, muito obrigada. Depois você vai assistir e vai me ouvir.